No mundo cada vez mais diverso, tanto em questão de ideias quanto de culturas, as crenças que cada um carrega vão sempre conflitar ou até mesmo se complementar umas com as outras. Elas têm fortes consequências que vão desde os princípios que os indivíduos possuem até a sua opção a presidente. Dessa forma bem esquisita, fica no ar sobre como e por que as pessoas creem. No geral, crer pode ser entendido como o ato de tornar algo verdadeiro na nossa mente, e fica atento a esse ponto, porque isso significa que a gente pode crer tanto em coisas reais quanto em coisas não necessariamente concretas na vida real. E uma prova disso são as crenças que alguns têm em fake news. Mas como as crenças surgem? Bom, basicamente, as pessoas precisam de uma base para sustentar suas crenças, e ela pode vir de coisas que aparentam ser explicações convincentes ou até ídolos considerados por algum motivo como uma fonte confiável para as pessoas. Esses ídolos convencem pelo papo que estão dizendo as maiores verdades possíveis, e é aqui onde se encontram presidentes e até mesmo o representante da sua sala. Mas vamos focar hoje na crença religiosa. E para isso, vamos dar uma olhada na função evolutiva que ela tem e o porquê que ela existe. Para começar, foi realizada uma pesquisa com várias crianças de 5 a 9 anos, em que elas foram divididas em 3 grupos distintos. O primeiro faria a brincadeira proposta, sem supervisão nenhuma. O segundo faria com uma supervisão que os instrutores disseram que existia, mas que ninguém conseguiria ver, porque era invisível. Ou seja, induziram as crianças a imaginarem que seria uma supervisão sobrenatural. E o terceiro seria supervisionado por alguém lá, fisicamente. Tá, mas e aí, como é que foi o resultado dessa brincadeira? O grupo sem supervisão trapaceou, assim como era esperado, e chegou no objetivo mais rápido. O segundo, supervisionado por um fantasma, trapaceou na mesma intensidade que o grupo supervisionado por alguém fisicamente. Ou seja, a crença de que existia alguém na sala instigou as crianças a fazerem o certo mesmo que não tivesse ninguém lá. Por isso, evolutivamente, acreditar em algo que nem sempre é palpável limita as chances de alguém fazer algo errado e incita esse alguém a fazer o bem. Essa mesma pesquisa demonstrou que pessoas em geral tendem a buscar natural e instintivamente a acreditar em seres sobrenaturais. Até pessoas ateias já foram levadas a momentos desses pelas suas mentes, mesmo que os rejeitem racionalmente por conta de suas ideias. Mas por quê? Justamente por haver essa vantagem evolutiva de haverem menos trapaças quando se acredita nesses seres, principalmente sendo o ser humano um animal que vive em grupo, e as trapaças não são muito convenientes para a convivência em sociedade. Mas algo acabou por intensificar esse instinto ainda mais, e a teoria da evolução explica isso muito bem. Ela explica que a mente humana desenvolveu vagarosamente diversas tendências por serem muito úteis na sobrevivência. As 3 principais tendências condizentes com a crença dos humanos são: a gente busca padrão, a gente infere intenção e a gente aprende pela imitação. Os nossos ancestrais buscavam padrão de pegada no chão para inferirem que havia a intenção de um animal carnívoro que pudesse atacar eles, para que através da imitação de outros seres humanos eles pudessem escapar do perigo iminente, assim como os demais fizeram. Esses atributos tendenciosos da nossa mente não param apenas na sobrevivência, mas também onde não deviam ser aplicadas. Ler a palma da mão, formar desenhos nas estrelas, ler borra de chá, são padrões que a humanidade encontra mesmo sem ter nenhum sentido. E interpretar que desastres naturais ou falta de recursos naturais, como furacões ou água, ou vulcões, são males inferidos por alguém, ou por algum deus, também são conexões sem sentido que nós fazíamos. E hoje em dia a gente faz a mesma coisa só que de outra forma. Há quem acredita em mal-olhado, em karma, em superstições. Sacrificar animais para os deuses, fazer danças que atraem chuva ou sol, são padrões que internalizamos pois aprendemos pela imitação. Não precisávamos de nenhuma lógica ou ciência, só precisávamos ver que ia dar certo e então nós imitávamos. Um exemplo disso: um grupo de cientistas mostrou um trajeto de obstáculos para um grupo de crianças e para um grupo de chimpanzés. Os 2 grupos foram dispostos a realizar o trajeto da maneira que quisessem. O importante era capturar o objetivo ao fim do mesmo. As crianças passaram por todas as portas e obstáculos sem nenhum sentido, já que, como viram no exemplo dos cientistas, era um caminho seguro e que eles poderiam e deveriam imitar, sem medo nenhum. Enquanto os macacos não seguiam esse padrão e foram direto ao seu prêmio. Por fim, fica de curiosidade. Existem alguns pontos da psicologia humana que nos tornam naturalmente mais inclinados a entender melhor pensamentos criacionistas e menos as teorias evolucionistas. Um deles é a teleologia, que nos leva a atribuir propósitos às coisas, como objetos ou animais. O pensamento dualista é outra característica que ajuda no processo, pois faz com que nós separemos a mente do cérebro, sendo uma mais relacionada à sobrenaturalidade e a outra à racionalidade, que influenciam desde cedo as pessoas a acreditarem tanto em espíritos e fantasmas quanto em deuses. Há também razões emocionais para o apego das pessoas a valores e crenças, que estão atrelados aos grupos formados com foco na religião. As práticas do grupo funcionam como uma cola social, unificando a comunidade. Isso também acaba causando uma resistência a qualquer elemento que possa representar uma ameaça ao grupo, seja uma teoria ou um comportamento.
E por último, também foi observado o medo da incerteza e da falta de controle que nos leva a crer com mais força, como foi revelado ao observar que as pessoas tendem a apresentar uma religiosidade mais forte logo após uma catástrofe, quando pensam na morte ou em uma situação fora do seu controle. Por fim, obrigado por ter ficado até aqui. A gente vai atualizando os canais apenas com os temas mais quentes de todos, então se inscreve aí para receber a notificação, deixa o like se gostou do vídeo e até logo!